Força e honra, guerreiros! E aí, tá ligado que saiu o concurso da Polícia Rodoviária Federal? Pois então resolvi, aqui já que eu estava analisando, compartilhar com vocês a minha breve análise sobre o edital. Edital número 1 da PRF de 27 de novembro de 2018. Saiu o extrato hoje no Diário Oficial da União. Desde ontem, a banca Sebrasp, CESP no caso, já havia posto o link para as inscrições disponíveis, um link de teste. Então, já está aberto, vai estar aberto a partir do dia 3, segunda-feira, e existem algumas alterações bem interessantes. Então, para não deixar você cair na ilusão que alguns cursinhos por aí provocam, porque às vezes exageram, aumentam o número de vagas, eu estou trazendo aqui a real. Então, se você está já estudando para esse concurso e está muito empolgado, eu não vou falar coisas muito empolgantes aqui. Então, para o vídeo aí mesmo e volta a estudar. Do contrário, segue aqui ouvindo as informações. Como primeiro fato relevante, temos a questão da regionalização das vagas, porque no momento da inscrição o candidato vai ter que escolher a unidade federal e dar vaga para a qual deseja concorrer. Então o candidato obrigatoriamente tem que realizar também todas as fases da primeira etapa na mesma unidade federal. E o que significa isso, guerreiros? Significa que você vai ter que ter dinheiro para ir fazer cada uma das etapas, entrega de documentos, teste físico, a própria prova escrita. Então, se você não escolher uma cidade diferente da sua, fica um pouco complicado. Também existe a avaliação de títulos, desde o último concurso já existia essa avaliação de títulos, de caráter apenas classificatório, e é de responsabilidade da Sebrasp, certo? A avaliação de títulos vai atribuir até 5 pontos na nota final do candidato. Você vai perceber logo em seguida quando aparecer esse quadro. Na sequência trouxe o quadro de vagas. Você pode dar uma pausada se quiser, tiver interesse. Vai perceber que, por exemplo, para quem é do Rio Grande do Sul, ficou beneficiado, pois existem 55 vagas na ampla concorrência, tem mais umas 15 para, no caso, pessoas negras e pardas, 4 para deficientes. E também temos outra região que foi, de certa maneira, beneficiada, foi Minas Gerais, e além disso o Pará. Então, são os estados que mais têm vagas. Santa Catarina e Paraná ficaram sem vagas disponíveis, né? No sentido de não tem vagas, né? Que sejam 100 vagas. Então, não caia nessa ilusão de 500 vagas para a PRF. Isso é mentira, né? Você vai concorrer ao número de vagas específicos da região a qual se candidatar. E depois nós vamos ver nos quadros de quantas redações serão corrigidas, de quantas pessoas têm a possibilidade de ir para o TAF. E ali sim você consegue ter uma noção de se vale a pena ou não prestar o concurso para determinada região, independente de qual região do país você seja. Outra questão importante eu trouxe a respeito da lotação, que a unidade de lotação do candidato estará vinculada à unidade federal da vaga escolhida no momento da inscrição. Então todo o procedimento, todo o processo seletivo ocorrerá naquela mesma unidade de federação que ele indicar no ato de inscrição. E ele também deve permanecer no mínimo durante 3 anos naquele mesmo local. Então nada disso de, vou ficar só por 1 ano fora. Não, você vai ficar 3 anos, é bastante tempo, para escolher um local diferente. Valor de inscrição R$ 150. Existe a possibilidade de isenção de taxa. Se uma hora vocês quiserem informações sobre isenção de taxa, como obter, eu posso dar maiores informações, posso até mesmo gravar um vídeo informando, né? Eu faz um bom tempo já que eu não pago mais concursos. E é muito bom, e isso é uma boa economia que a gente faz na vida de concurseiro. Durante o período de inscrição, o candidato poderá realizar alterações, né, do local da cidade da prova. Isso é importante, porque se você escolher e depois ficar indeciso. Porém, esse período de inscrições ele é bem curto, ele vai do dia 13 ao dia 18. Então, é só nesse período que você tem para escolher o local. Então, haverá aqui a isenção de taxa para aquele que for beneficiário de alguns programas, como o número de inscrição social, que tem o número de inscrição social, e também aqueles que forem doadores de medula óssea, de entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde. Teremos então uma prova objetiva, a prova discursiva, exame de capacidade física, avaliação de saúde, avaliação psicológica, avaliação de títulos e investigação social. Todas elas eliminatórias, exceto a avaliação de títulos, que é classificatória. Inclusive, aqui na prova objetiva temos 3 blocos de questões, né? O primeiro bloco com 50, o segundo bloco com 40 e o terceiro bloco com 30, totalizando 120 questões, além de um texto dissertativo de até 30 linhas, que é eliminatório e classificatório. Para fazer tudo isso, você terá até 4 horas e 30 minutos, e a data provável de prova é dia 3 de fevereiro de 2019, no turno da tarde, né? No local da unidade de federação que você houver escolhido no ato de inscrição.
Então tem pouco tempo, né? Quem está começando a se preparar agora é bastante complicado, mas nada é impossível. Será reprovado na prova objetiva eliminado do concurso público, candidato que obtiver nota inferior a 10 pontos no primeiro bloco, 12 no segundo, 6 no terceiro. E obtiver nota inferior a 48 somando. Então esse é padrão CESP, né? Sempre é assim, geralmente existem esses mínimos por cada bloco de matérias. E a nota total, o total de pontos são 120, você não pode tirar 48, a média é baixa, mas não vai atrás porque é bem difícil. No certo e errado você se complica. Não se esqueçamos que é certo ou errado, ou seja, cada alternativa que você erra, você perde um ponto, e a que você acerta, você ganha o ponto, e a que você não responde, fica nula. Referente à prova discursiva, vai dar 20 pontos, consistirá na redação de texto dissertativo de até 30 linhas de matéria constante do edital. Então, o texto definitivo da prova vai ser transcrito, né, durante aquele mesmo período de 4 horas e meia. E aqui o número de quadro de vagas também, aliás, o número de correções para candidatos de ampla concorrência, negros e também pessoas com deficiências. Você nota aqui que para o Rio Grande do Sul nós temos 257 redações corrigidas, e para o Pará 280, depois em terceiro lugar Minas Gerais com 201 redações. Então, os estados com maior número de correções de redação são Rio Grande do Sul, Pará e Minas Gerais. Na sequência, depois Mato Grosso do Sul, Goiás, depois Amapá, tem depois o Piauí, enfim, nenhum deles com mais de 100 vagas. Mas então, será eliminado o candidato que obtiver a nota inferior a 10 pontos na redação e considerado aprovado aquele que tiver a nota igual ou superior a 10 pontos nesta mesma redação. Todos que obtiverem a pontuação mínima serão convocados para o exame de capacidade física. O teste físico TAF, os candidatos não convocados para o exame de capacidade física estarão eliminados e não terão classificação alguma no concurso. O exame de capacidade física é de caráter unicamente eliminatório com pontuação mínima e máxima. Então ele é bem diferente dos testes físicos comuns. Ele exige uma pontuação mínima, exige um mínimo, né, de pontos somados. O candidato será eliminado se não atingir o desempenho mínimo e média exigidos nos subitens seguintes. Aí nós temos aqui teste de flexão para barra fixa. O mínimo exigido é de 3 para gerar 2 pontos. E depois, ali no tempo de suspensão para mulheres, no caso é tempo de suspensão, ela tem que ser superior a, igual ou superior a 10 e abaixo de 13 é igual a 2 pontos. Então, é bem complicado. Teste de impulsão horizontal também, nós precisamos, para atingir nota máxima, para homens em metros, o igual ou superior a 2,30 m, praticamente é um precipício, e para mulher igual ou superior a 1,90 m. Teste de flexão abdominal, para atingir nota máxima, homens superior a 55 e mulheres igual ou superior a 43, isso em 1 minuto. Então é muito abdominal, né, para atingir nota máxima. Claro que dá para atingir uma pontuação média. É que é importante que você entenda que você precisa somar uma pontuação média também. Tem que somar todas as médias que você tiver, tem que fazer um mínimo, entendeu? Então igual ou superior a 2 metros, 2.900 metros para homem e 2.600 metros para a mulher para o teste de corrida de 12 minutos. Na sequência você passará por um sistema de avaliação de títulos que são títulos, diploma devidamente registrado de conclusão de curso de doutorado em qualquer área vale 1,8 pontos, diploma devidamente registrado de conclusão de curso de mestrado em qualquer área 1,20, certificado de conclusão de curso de pós-graduação em qualquer nível de especialização, seja lato sensu, é claro, com carga mínima de 360 horas, ela equivale a 0,8, e exercício em cargo público de natureza policial 1,20. Importante ressaltar que guarda municipal não entra, porque ele não está considerado naquele rol do artigo 144, e por algum motivo não entrou aqui também no edital da Polícia Rodoviária Federal. Receberá nota 0 o candidato que não entregar os títulos na forma e nas datas específicas. Logo na sequência também, os candidatos aprovados na prova discursiva serão convocados para o preenchimento da FIC, que é a ficha de inscrição, né, de informações da Polícia Federal. Essa FIP ela ficará disponível lá no endereço do CESP. O que é isso? É parte da investigação social. Você vai responder um questionário com uma série de perguntas e ali você tem que ser 100% honesto. Se tiver qualquer problema, você tem que relatar lá, porque pior do que mentir é não informar na ficha de inscrição. É exigido a Carteira Nacional de Habilitação ou permissão, então quem tem só a permissão está liberado para fazer o concurso, para conduzir veículo automotor, e somente categoria B, não é necessário ter a B ou superior.
Então é uma informação importante, se você ainda está fazendo o processo, dá tempo tranquilo, ou se nem começou, nem tem a carteira de habilitação, também dá tempo, pode ficar tranquilo e fazer a sua habilitação. Aqui também, as pontuações máximas da prova objetiva, você consegue no máximo 120 pontos, né? Acredite, é impossível. Prova discursiva 20 pontos, avaliação de título 5 pontos e o curso de formação profissional, e é esse que é o detalhe fundamental, vale 5 pontos, por quê? Porque nem todos os que forem aprovados no curso de formação profissional serão depois, posteriormente, nomeados. Só serão nomeados aquele número de pessoas indicado. Então já pensou, você faz todo o processo, você gasta uma fortuna, porque é muito caro o enxoval para ir para o curso de formação, chega lá no fim e a sua classificação fica inferior ao número de vagas disponível no estado que você escolheu. Cara, isso é horrível, horrível. Mas enfim, se você se sente preparado, se você acha que está apto a competir, a concorrer com candidatos de alto nível, faça a prova. E também, se você tem um preparo psicológico suficiente para fazer essa prova, apenas para se medir, para se testar, em especial se você não paga a taxa de inscrição, faça, porque nunca se sabe que tipo de resultados nós podemos ter positivos. Então, o candidato não classificado no número máximo de aprovados de que trata esse subitem, ele não será, ainda que tenha atingido as pontuações mínimas, ele não estará classificado para o concurso, como diz ali. Temos aqui agora o edital das matérias. Você percebe aqui língua portuguesa, é o edital comum padrão do CESP. Se você fez algum dos concursos, grandes concursos que tivemos este ano, MPU, o IFAM ou qualquer outro dos concursos que nós tivemos, você já deve ter estudado este edital. Ele pode ter tido uma alteração ou outra, mas em base é a mesma. Você tem muitas questões disponíveis, essa é a grande vantagem do CESP, questões são infinitas, você pode fazer o resto da vida que não termina nunca. Raciocínio lógico matemático, houve uma alteração importante, porque o último edital trouxe matemática e raciocínio lógico, dessa vez foi raciocínio lógico matemático, haverá uma mistura das duas matérias, porque será utilizada a matemática dentro do raciocínio lógico, isso é muito legal, isso é importante porque pode ajudar muito em certas questões. Temos também informática, noções de físicas, nada de novo, conforme o último edital. Aqui é importante ler o edital da questão de noções de física. Ética no serviço público também sem grandes novidades, aquele mesmo padrão, edital padrão que geralmente é cobrado para concursos de nível superior, em especial de escala federal. Então você pode dar uma lidinha aqui, ver se está dentro daqueles seus conhecimentos, se você consegue ainda a tempo de realizar esta prova, fazer um estudo bem direcionado, bem focado. E aqui as duas grandes novidades, além de uma terceira que falaremos em seguida, a geopolítica brasileira, que nada mais é do que atualidades voltado para uma área específica. Eles pegaram tópicos de atualidades e pegaram alguns trechos e pensaram que como Brasil político, nação e território, organização do Estado brasileiro, divisão interregional do trabalho, da produção, estrutura urbana, então ficou bem bacana. E história da PRF completamente novo e está disponível lá no site da PRF, tranquilo, provavelmente muito agradável para quem é interessado em carreiras policiais de estudar. E aqui, como já previsto, o pesadíssimo legislação de trânsito, o Código de Trânsito Brasileiro e um batalhão de resoluções do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, e todas as suas alterações. Então aqui, meu querido, são 40 questões e isso daqui vai dividir as águas. Eu não estou dizendo que você deve estudar só trânsito, caso vá estudar para esta prova, mas certamente deve ser seu maior foco. Inclusive está mais importante do que português, mais do que raciocínio lógico, né? Noções de direito constitucional e noções de direito penal e processo penal. Vamos dizer assim, copiando o que aconteceu com a Polícia Federal, houve uma mitigação, uma redução muito drástica do nível da cobrança de direito. Então, mais uma vez, aqui, uma redução enorme do edital, infelizmente, né, já que são carreiras policiais, mas, ao mesmo tempo, também não haveria como cobrar tantos conteúdos se não houvesse uma redução em algum ponto. Não daria tempo para o candidato se preparar, seria realmente desonesto por parte do órgão. Depois temos aqui uma série de legislações especiais, certo? Algumas que você já tem o hábito de estudar caso faça carreiras policiais, outras que são específicas, no caso da Polícia Rodoviária Federal, mas nada de tão surpreendente, nada de tão difícil assim, de se você conseguir se alinhar ainda a tempo. Você, depois de tudo isso, ainda passa por uma avaliação de saúde, uma avaliação bastante rigorosa. É importante que você leia o edital. Às vezes a gente pensa que, nossa, não, mas tá tudo certo na minha saúde, mas quando você vai ler aqui no edital, um pequeno detalhe que te derruba lá na avaliação de saúde, então você nem perde seu tempo, nem prestando o concurso, gastando uma série de valores para isso. Porque depois você vai passar pela avaliação clínica, essa avaliação é bastante rigorosa. Você leia o edital para ver, né, tudo o que vai ser cobrado nesse sentido.
Aqui é importante ressaltar que tatuagens elas que expressem, né, violação aos valores constitucionais, em especial aquelas que apresentam ideologias terroristas, extremistas ou contra as instituições democráticas e que incitem ao ódio e à violência, elas não serão aprovadas. Mas pode sim ser tatuado sem problema algum. Assim chegamos ao fim da análise do edital. Fica a seu critério agora, guerreiro, escolher se você se mantém estudando para carreiras um pouco mais simples. Se você ainda não tem cargo público, ainda não ingressou na área pública, eu diria para você estudar para um concurso mais tranquilo. Do contrário, vá em frente e força, guerreiro, conta comigo.